Galera, saiu a pré-lista da seleção brasileira e uma coisa chamou a atenção, né? Nenhum jogador do Palmeiras, né? Temos aí um destaque do Brasil, que é o Estevão, um jogador de excelente qualidade, está fazendo um campeonato excelente pelo Palmeiras, fez um ano passado também excelente. Ele ficou de fora da lista, né, da pré-lista, porém o Oscar, jogador do São Paulo, está na pré-lista, né, galera? Incrível e difícil demais de acreditar numa coisa dessa. Eu trouxe aqui pra gente acompanhar como que o Neto reagiu aí a essa decisão da CBF, né? A gente não sabe se o Ancelotti é o novo treinador e tal, né? Pediu carta branca, mas essa pré-lista de convocação aí tá meio esquisita, galera. Vamos acompanhar a reação do Neto aqui, deixar os créditos aos donos da bola. Programa do Neto, sem mais delongas, bora acompanhar, galera. Dá uma olhada nos números. Esqueceram de mim. Do filme. Aí, ó. Aquele filme lá, não é? Esqueceram Macaulay. de mim. Moleque lá, Tem um e o Macaulay. dois. não sei o Macaulay quê. Culkin. Aquele moleque também. O moleque é craque, hein? Aquele é craque, hein? Aquele virou craque de bola, hein? Encontraram ele. É. Depois que aí, encontraram... é craque mesmo. Aí encontraram ele, ele perdeu tudo. Quando os caras esqueceram de mim, mas também o pai, esse ali, ó, a vida dele, o pai e a mãe. Tem uns pai e mãe também que é vagabundo aí. Tem uns pai vagabundo, esse é vergonha, hein? Tem umas mães também que não prestam, hein? Hã? Tem umas mães que não prestam, hein? Tem umas mães duras, hein? Umas mães, hein? Tem umas que vai de boiadeiro, 40 mil cada boa, não sei. Mas aí, voltando pro esqueceram de mim, Estevão não apareceu na série da pré-lista. Pô, tá de sacanagem? Tá de sacanagem ou não, Veloso? Não, não dá pra explicar, né? Os números do Estevão, o que ele tem jogado, um dos destaques do futebol brasileiro ano passado, quase foi o artilheiro do Isso brasileiro. aqui em 2024, ó. Brigando pela artilharia. A 15 tá do gols, lado. velho. 2025 tá aí do lado, ó. 2025. Não, então. Aí 2024, ó, 45 jogos, 15, 10 assistências com 25 17 participação, anos. 25. Aqui, ó, 12, 4, 8, 28. Chegamos nem no Não, meio do ano ainda. impressionante, impressionante os números dele. Pô, tem 23 gols já, velho. É, vendido, é impressionante. E Não aí, deixa de jogar. Não tá entre os 50, é um absurdo. Tá sacanagem. Não tem ninguém do Palmeiras na lista dos 50 do Ancelotti. Começou bem. Vamos lá, tem gols do Estevão aí pros palmeirenses? Vamos lá, mas não tem narrado? Então vamos lá. Dá para entender que o seu Rodrigo Caetano e o seu Juan, que é o quinto auxiliar, não quer mandar de embora e eles não convocar o Estevão pro Ancelotti. Ninguém fala pro Ancelotti assim, ou pro genro dele. O genro é que o rapaz casou com a filha dele, é isso, será? É isso, né? Eu não tenho genro ainda. Quem sabe um dia. Não? Ainda não. Aí, Deus quiser que também não tenha. Aí de pegar mais um para agregar ainda, para ter que pagar ainda, é duro. Aí você pega Aí tem o genro e tem o filho, né? Mas ninguém avisou. Aí todo mundo fala que o Kaká vai ser, que o Cafu vai ser. Pra mim tinha que ser o Dunga. Aí ninguém falou do Estevão. Ele não vê o Estevão jogar. Bom, ele não vê o Alan Patrick jogar. Aí você convoca o Oscar e não convoca o Alan Patrick do Internacional. Isso é uma aberração. Uma aberração, Quesada. Neto, é o seguinte, o Palmeiras já estará nos Estados Unidos se preparando para a estreia no Mundial de Clubes, que para o Palmeiras acontece, deixa eu puxar aqui na memória, dia 15 de junho. Dia 15 contra o Porto. Contra o Porto. Domingo, 7 horas 7 horas na Rede Globo, porque tudo é na Rede Globo. Você quer ver filme, é Rede Globo. Você quer ver o Luciano Huck, aquele nariz grandão e que é... Nossa Senhora! É o Luciano Huck, é o cara hoje do momento. Marcos Mion, é tudo lá. Aí você tem briga de galo, é lá. Aí você tem aquelas coisas explícito, é lá. É tudo na Globo, irmão. E aí, na Globo, vai ter 7 horas da noite o jogo. Palmeiras contra a equipe do Porto. Na Globo, tudo é na Globo. E aí? Bom, pensando em seleção, é um erro absurdo não chamar o garoto, né? Tem motivo, você acha, Quesada? Então, é isso que eu tô imaginando. Não, você pensando no Mundial, eu já pensei. Mas do Flamengo tem 6. Não dá pra... Não, é isso que eu tô dizendo outra coisa. Tá. É o poder do Palmeiras de repente, trabalhar no bastidor e falar, não mexe com o nosso garoto aqui, porque é uma das esperanças do Palmeiras no Mundial. Acontece acontece muito isso no futebol, a gente sabe. E por que o Flamengo não? Porque talvez o Flamengo não tenha pedido. Não, o Flamengo tem muito mais força que qualquer outro mas time. talvez não tenha pedido, mesmo. é isso que eu estou dizendo. Será? Opa. E não vamos esquecer, o Palmeiras não tem só jogador brasileiro que vai para a eliminatória, né?
Tem jogador estrangeiro também. Tem o Piquerez, tem o Gomes, né? É, claro. É. Ah, mas desculpa, não convocar o Rios. Estevão, Mas eu o não acho melhor que ele jogador faria do do Palmeiras futebol trair. brasileiro. Eu não acho, dizendo não que, eu acho. tô dizendo que Não, pode eu sei ser que você está pedido, falando, é né? legal você ter falado isso, verdade. porque eu nem tinha pensado nisso, mas é um absurdo. Posso estar errado, tá, Neto? Eu só Não, tô- mas tudo bem, mas você pode estar errado, mas você não está errado. Eu não tô Não errado. foi por causa disso. Não, não foi. Não foi por causa disso. É. Não tem explicação para isso. É só absurdo. Não levar o Alan Patrick e levar o Oscar é outro absurdo. É um Isso é absurdo. sacanagem. Isso é coisa, sabe? Isso é coisa nojenta. Porque se a CBF fizer isso, o Ancelotti vai estar ajudando o Palmeiras, claro, mas teoricamente prejudicando o Flamengo, o Botafogo, E não é- os times que vão. não é então justo. não faria isso, não faria. Não faria isso. Agora, não levar o Alan Patrick e levar o Oscar. Sabe quanto tempo que o Oscar não é convocado para uma seleção? 10 anos. Desde 2015. O Oscar foi um jogador mais ou menos, mas bem para mais e para menos. Essa é a grande verdade. Ele estava na lista do Dorival com o Lucas Moura, lembra disso? Mas lógico que vai estar. É, O dos cara 50. veio da China, 50. o cara joga no Dos São 50. Paulo, ganha 2,5 milhões por mês. Às vezes tem que estar, só para estar, para valorizar o passe do cara. Como é que eu posso convocar um cara que fez 2 gols? Quem cuida da carreira 2 dele? gols! Vocês assistiram o São Paulo? Sim. Quem cuida da carreira dele? Não sei se é o Juliano Bertolucci, talvez? Não sei. Mas saber. Não sei se é o Juliano Bertolucci. Acho que é. Entendeu? Então, pô, quando você tá na lista, você tá na lista com 2 gols. Eu fiz o jogo São Paulo e Grêmio, eu fiz o jogo do Corinthians. Meu irmão, Juliano Bertolucci. É o Juliano Bertolucci, o empresário. Então, eu acho que eu já sabia que era ele. Então, vamos lá. Pô, você assistiu o jogo São Paulo e Grêmio? Sim. O Oscar, ele caminha. Ele caminha. Ele não joga, ele não corre, ele não tem ação, ele não tem chute pro gol. Como é que eu convoco um cara desse? Como é que eu convoco um jogador que há 10 anos não vai? E aí não dou chance para o Alan Patrick que está arrebentando no Internacional. É justo isso, Veloso, Souza e Quesada? Não dá para entender essa primeira convocação. Ancelotti está chegando agora e acredito até que essa convocação teve muita influência de outras pessoas, né? Ele não chegou e botou 50 na mesa, porque ele até não acredito que ele já estava pronto para isso. Mas que tem um monte de equívocos, principalmente com relação ao Palmeiras. É impossível hoje um treinador colocar 50 nomes levar na o mesa Estevão. e não levar um jogador do Palmeiras. Não, o Estevão. Absurdo. Tudo O bem. Estevão tem que estar. Eu acho que do Palmeiras tem que ir o Estevão para Então, ser nessa titular. lista de 50 tem que estar Veiga, tem que estar Murilo, tem que estar o Estevão, tem que estar o Everton. 50? Os 4. Tem que estar todo mundo. Os 4 tem que estar para mim, para você, Souza. Pra mim também, aí sem explicação. A gente tá falando de injustiça, mas a seleção brasileira, a gente tá vendo isso durante muitos anos. Por que você não veio trabalhar ontem? Dorival. Você foi fazer cirurgia? Vou levar o Joaquim. Muita gente me ligando. Recuperou rápido, hein, Souzinho? Esperou rápido aí. É rápido. É cirurgia rápida. E aí, o que Doutor. mais? Então a gente está falando de injustiça, mas é o que acontece sempre. O Dorival era a esperança, falou de mudança, quer trazer a seleção Bom, o Dorival mais para Júnior fez o próxima. planejamento em cima do Neymar. O Fernando gente, Diniz também. O Fernando Diniz Mas é foi lá comercial. O visitar Fernando ele. Diniz pegou helicóptero. Foi lá. Foi lá em Mangaratiba. Craque, você Então, de lembra? sacanagem, velho. Ó, vocês lembram quanto tempo demorou para o Neymar ser cortado quando ele machucou? Meu Deus do céu. Mas por que isso? Porque aí tinha um jogo ainda, estava vendendo ingresso ainda, entendeu? Fala, então Zé. é mais comercial, o negócio é comercial. O Fernando Diniz, que foi visitar o Neymar, queria contar com ele na seleção. Ele já saiu da seleção, já saiu do Fluminense, tá no Vasco, o Neymar ainda não Não, jogou. saiu do Cruzeiro. Saiu do Cruzeiro e tá no Vasco, o Neymar ainda não. Não, o Fernando Diniz, olha, ele tá pronto, tá treinando pra caramba de bicicleta. Lá em Mangaratiba. Bom, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Um jogador que... Eu já operei o joelho, mas foi artroscopia. Você fez o... Cruzado, fiz cruzado. O cara que faz uma cirurgia de cruzado, igual o Neymar fez, aí no final do ano, ele vai pro navio. Vocês acreditam que isso vai dar certo? E o Carnaval também tem que ir. Aí ele vai, aí depois ele vai no carnaval. Lesão de cruzado, depois tem outras contusões. Vocês acreditam mesmo nele? Vocês continuam acreditando? Nossa, que legal que é vocês acreditarem do Neymar. Eu fico desgostoso de não levar o Estevão, de não levar esse menino, de não levar o Everton, de não levar o Murilo, o zagueiro. O Léo Ortiz tá legal, que é um baita zagueiro. Agora, se levar o Oscar e não levar o Alan Patrick, você levaria quem?
Alan Patrick, acho que na lista de 50 tá legal. Do São Paulo eu levaria, se tivesse jogando, que eu acho que aí tem um nível para de repente estar nos 50, seria o Lucas Moura, que inclusive foi convocado, mas o Lucas Moura tá fora. Agora, vamos dar chance pra molecada. Tá fora por quê que ele tá fora? Porque o Lucas Moura não tá jogando Ele ainda. teve um trauma. Machucado. Trauma foi eu e trauma foi o Souza tivemos. Ô, craque. Isso aqui é trauma. Vamos pensar na base do futebol brasileiro? Vamos. Não seria uma loucura chamar o ponta do São Paulo, moleque bom de bola. Dá uma chance pra ele. Esse que jogou agora? O Lucas Ferreira. Muito cedo. O ainda. Ferreira. Não importa, mas é melhor do que convocar um cara como o Oscar, que você mesmo acabou de dizer. É um absurdo, cara. É, Levar pô. o Oscar é um absurdo. Dá rodagem. Entre os 50. Dá rodagem. O que vale mesmo é os 23. Essa é a grande verdade. O Palmeiras ontem começa o jogo sendo pressionado pelo time do Bragantino. Por quê? Porque o time do Bragantino tem um ponta esquerda, que é destro, que é muito habilidoso. O que é que fez? O Palmeiras fez uma dobra de laterais. Com o Alan, ele chama Alan, eu que falei Alan, errei. O Alan vindo para marcar. O Alan fazia uma dobra aqui com o Giai, perfeito? E o primeiro tempo não foi bom. Por quê? Porque o Estevão jogou por dentro, estava muito bem marcado, os volantes colaram no Estevão, a bola, e não saía jogo para o Palmeiras. O Torres ficou muito isolado na ponta esquerda, não tinha como, a bola não chegava. E o Flaco Lopes, a bola não chegou. Não vou nem criticar o Flaco Lopes, porque ele não pegou na bola no primeiro tempo. No segundo tempo, o Palmeiras volta com as alterações. O Luigi entra pelo lado esquerdo e transforma o time do Palmeiras. Porque aí o lateral direito do Bragantino, do Red Bull Bragantino, começa a sentir o peso. 1-0, tem um grande defeito nessa marcação aí, né? O Rios chega atrasado porque é ele que tem que dar ali. Ali é dele. Porque o Palmeiras tem uma dobra pela lateral direita. E quando a bola sobra no meio, o volante da direita é que tem que chegar. Mas aí já estava na marcação o Gomes e aí ele não chegou. Porque ele não chegou, o Palmeiras perdeu, toma o gol. E, aliás, parabéns pelo gol feito pelo Bragantino, que até mereceu o gol no primeiro tempo, jogou melhor que o Palmeiras. E gostei da entrevista do João Martins depois do jogo, vendo perfeitamente o que aconteceu. Que não deu certo a dobra e volta no segundo tempo. Olha o Estevão, onde é que está jogando? Lá na ponta direita, na dele. Vou jogar aberto. O Maurício entra no meio campo e desequilibra o jogo. Porque começa a enxergar as jogadas. O Luigi começa a dar trombada com a zaga, já indo pelo lado esquerdo aqui, ó, dando um bom trabalho. Hã? Então, e aí bota um outro menino de centroavante, o Thales. O Thales, ele não é um primor técnico. Ele não é o Luigi, ele não é o Estevão, entendeu? O Thales é brigador, então ele foi lá dar trombada com a zagueirada, e pai, vai lá, entendeu? E tá lá no meio. Ele tá lá na briga, o Luigi chuta, volta a bola e o Maurício faz o gol. Nesse gol tem um lance curioso, né? Porque o Estevão pega o microfone do rapaz da rádio, do repórter da rádio de Bragança e vai entrevistar, ele sai com o microfone na mão entrevistando os caras lá. Né? O repórter Estevão saiu entrevistando o pessoal comemorando o gol. É muito, muito legal isso aí, né? A gente vê o Palmeiras crescendo, merecendo outros gols, vencendo o jogo por 2-1, uma virada que tem nome e sobrenome. Que é qual o nome e qual o sobrenome? João Martins, seu nome. E os sobrenomes são os garotos que entraram no segundo tempo. Porque eles transformaram o jogo do Palmeiras. Palmeiras que estava com o jogo mais de esperar o time adversário, sai para marcar em cima, se transforma na partida e faz um belíssimo segundo tempo e merece a vitória porque tinha feito por merecer durante todo o jogo. Alguns jogadores se destacam, esse M. Martínez para mim é um absurdo de jogador. Que jogador, esse uruguaio, impressionante o que ele joga. E ele de cabeça erguida, dá passe aqui, dá passe ali. Você jogou nessa posição, é duro para jogar nesse... Ele tem pegada, né, Zé? Ele é bom, ele se posiciona muito bem, né? Ele não é um jogador muito rápido, em comparação, por exemplo, ao Richard Rios, que é um cara mais de saída para pegar e dar uma sequência. Mas ele se posiciona muito bem, ele, como diria, ele antevê a jogada, né, Pascoal? Então, ele, antes de acontecer, ele já estava bem posicionado e o cara... de forma inteligente, né? Se posiciona bem, o cara traz a bola até ele. Em determinados momentos, você como um volante, você tem que entender a hora de sair, a hora de ficar, a hora de fechar, dar um passinho para o lado. Nós falamos os atalhos do campo, né? Porque o cara, dependendo do posicionamento, você sabe que ele vai ter que passar por ali e você está bem posicionado. Eu insisto em falar isso, já falei algumas vezes aqui, eu acho o time do Palmeiras, dentro das características que foi montado esse elenco, dentro das características que o treinador enxerga o jogo e faz o jogo do Palmeiras,
É pau a pau com o Flamengo. Eu também Eu já acho. falei isso aqui já e volto a falar. Para mim, o Palmeiras, dentro das suas características, eu acho que ele é mais... como é que eu posso encontrar a palavra? Ele é menos dependente dos jogadores e mais dependente do coletivo, vamos dizer assim. Né? Porque a inserção desses meninos, como o Pascoal fala, a inserção desses meninos nesse time é muito mais fácil porque eles entram não para serem os salvadores, né? Porque normalmente os meninos quando entram são salvadores e tal. Não, eles entram para completar o time. Vem cá, você vai fazer essa função. E os caras vão lá e fazem. Por quê? Porque você tem um suporte por trás. Você tem algumas referências dentro de campo que te dão a possibilidade de fazer isso daí. Eu gosto e acho que o Palmeiras tem um treinador dentro de campo. Que é quem? Gustavo Gomes. Quando ele joga, o time se comporta de uma maneira. Sem ele, a defesa meio que bate um pouco de cabeça, porque nenhum dos jogadores, eles têm muita qualidade, mas nenhum, eu acho que tem a liderança que tem o Gustavo Gomes dentro de campo. O respeito que ele tem, né? Porque o cara, quando olha para ele dentro de campo, acho que o Zinho já passou por isso com alguns jogadores. Eu vou dar um exemplo aqui que, para mim, na época que eu comecei a jogar, para mim foi um dos grandes caras e que era assim, era o Dunga. O Dunga, você olhava para ele assim, você já sabia o que ele estava pensando, se ele ia te dar bronca, se ele ia te elogiar e a seriedade que ele exigia de você dentro de campo e jogando para o time. Eu acho que o Gustavo é isso. O Gustavo transforma o Palmeiras em relação à seriedade, à intensidade, a fazer com que esses meninos joguem de uma forma mais tranquila. E depois você tem do meio para frente. Richard Rios, para mim, na posição um dos melhores do Brasil. É impressionante o que esse cara joga. Rouba a bola, pressão o tempo todo, 90 minutos, rouba a bola e participa do ataque. Né? E como o Pascoal falou, nós não vimos ainda o Veiga. O Veiga tá com dificuldades para entrar. Voltou, mas né? ele não tá. O Paulinho vai fazer um trabalho essa semana, ele não deve participar. Você imagina... O Paulinho vai fazer um período agora de uma semana, até chegar no jogo com o Flamengo, ele vai treinar. Ele não vai ficar à disposição do jogo contra o Ceará. Para ir ganhando. Então, eu acho condições. isso. Eu acho que o Palmeiras, meu modo de ver, joga o futebol competitivo demais. E aquela história, tem uma vez nós estávamos discutindo isso sobre, na época ainda do Carille. O Carille era o treinador do Corinthians, era aquele futebol pragmático. Fazia um gol, mesmo com 5 minutos de jogo, recuava todo mundo, esperava e saía no contra-ataque, fazia 2. Foi campeão brasileiro, campeão paulista dessa forma. E muitas vezes ele foi questionado. Mas o time não joga bonito. Aí eu pergunto, o que é jogar bonito? Jogar bonito é o que você treina durante a semana, executa durante o jogo e acontece? E você sai com a vitória dentro de tudo aquilo que você treinou? Ou jogar bonito é aquela história, você treina, chega na hora do jogo, não acontece nada e você ganha por uma questão individual. O cara vai lá e decide para você o jogo. Muitas vezes acontece isso. Né? Então é muito, como é que eu vou dizer, essa palavra jogar bonito. Jogar bonito é o que você treina, vai lá, executa, faz. Você chega no vestiário, todo mundo olha um para a cara do outro e fala, pô, deitamos e rolamos. O treinador fica feliz porque as estratégias são executadas da maneira sensacional, e aí entra no que o Zinho falou sobre a diminuição da distância, né, entre um time e outro. Pode ser muito bom, pode ser mais ou menos, mas isso daí diminui a distância. E aí o treinador ganha confiança dos jogadores, porque o treinador vai falar para o jogador vai lá e faz. E é o que acontece com o Palmeiras. Essa eu acho que é a grande força do Palmeiras. Você sabe do primeiro ao último minuto, eu vou enfrentar o Palmeiras. Se eu jogar 85 minutos batendo de frente com o Palmeiras e amolecer 5 minutos, eu vou tomar gol. João Schmidt veio aqui na final do Campeonato Paulista, que eles jogaram contra o Palmeiras. Falei, aí, João, é difícil jogar contra o Palmeiras. Ele falou assim, Zé, não se pode errar contra o Palmeiras. Se você erra contra o Palmeiras, eles castigam. Você viu o gol de escanteio? Murilo tem um mérito, o Esteban tem um mérito, mas ninguém acompanhou. O Murilo tem 2... O zagueiro caiu. Não, mas o zagueiro caiu depois. Um zagueiro como o Murilo... e a bola parada tão forte do Palmeiras, o zagueiro do Murilo é aquele lance que você tem que ficar abraçando. Ele não deixa o zagueiro, cria confusão, tira a concentração dele. Por quê? Porque você tem que atrapalhar ao máximo. O segundo gol, o Pascoal falou do Richard Rios. O segundo gol do Palmeiras, você vê todo mundo do Bragantino vai para dentro da área, ao invés de permanecer na linha. Então, assim, não pode errar. Se errou contra o Palmeiras vai castigar. Galera, chegou ao fim o conteúdo que eu trouxe pra gente acompanhar. Bom, quero saber de vocês, deixa nos comentários aí o que vocês acharam
dessa pré-lista, né? Confesso que quando eu vi o anúncio do Ancelotti, né, um treinador de muita qualidade, né, multicampeão pelo Real Madrid, está aí na prateleira mais alta de treinador que existe no mundo, achei muito bom. Achei aí que é uma coisa que não acontece faz muito tempo, né? Com a seleção brasileira, ter um treinador de tanta qualidade. Porém, né, a gente viu aí notícias que ele pediu carta branca para convocar os jogadores que ele achasse que mereciam e tal, né? Segundo a avaliação dele. Mas aí na primeira convocação, né? Já veio essas surpresas aí que difícil da gente entender, né? Não faz sentido nenhum. O Oscar do São Paulo, que praticamente nem joga, está na pré-lista, e o Estevão do Palmeiras, que está jogando muito, é um moleque aí novo, tem muita qualidade, ficar de fora, né? Então a gente não tem como saber, né? A questão também, galera, é que o Ancelotti praticamente não conhece nenhum jogador, né? Se conhecer um ou outro jogadores da seleção, né? Ele estava intertido totalmente com o Real Madrid, então ele não conhece, né? Mas eu creio que essa primeira pré-lista aí, nessa primeira lista, vai ser meio na base mesmo de como era antigamente. Pessoal que já entende, pessoal que já sabe, que já conhece, né? O fato também até do Neymar ter sido convocado. Neymar, que também já não joga faz tempo também, sempre tá se lesionando, então é complicado de entender, galera. Mas eu quero saber de vocês. Deixa nos comentários aí o que vocês acham disso. Se vocês acham que os empresários aí que já estão mandando na primeira pré-lista, deixa nos comentários aí. Deixa um like no vídeo se você quiser ajudar o canal. Se não for inscrito, é só se inscrever e ativar o sino de notificações para você sempre receber conteúdo atualizado. Tamo junto, galera. Então, nos vemos no próximo vídeo.